Voltando. Então, aqui a gente vê que no modelo de Rutherford, ele já foi mais além. Ele, através do experimento, ele percebeu que o átomo, além de ter carga positiva e também ter carga negativa, quando ele lançava as partículas alfa, que eram partículas positivas, nesse esse sistema que foi montado, o que acontecia? Uma pequena parte dessas partículas alfa, quando elas atingiam a matéria, elas retornavam, elas não conseguiam passar. Quer dizer, se eu estou batendo alguma coisa em um determinado lugar e essa coisa está voltando, significa que aqui tem algo que tem massa, porque está impedindo a passagem. Mas eram muito poucas partículas que retornavam. Ele percebeu também que a maioria das partículas passavam sem sofrer qualquer desvio. Conforme elas estavam indo, elas chegavam lá no final do esquema. E aí ele percebeu também que algumas, conforme elas batiam lá, elas sofriam um leve desvio, mas elas passavam também. Então, o que Rutherford identificou a partir desse experimento? Ele concluiu o seguinte, pessoal. Deixa só eu arrumar aqui a telinha. Então, Rutherford concluiu que a maior parte do átomo deveria ser vazia. Nesse espaço, que é chamado de eletrosfera hoje, deveriam estar os elétrons. É aquela quantidade maior de partículas alfa que passavam sem sofrer qualquer desvio. Deve existir no átomo uma pequena região onde está concentrada sua massa, que é o núcleo. Por quê? Porque era onde as partículas alfa que eram positivas batiam e não conseguiam ultrapassar aquele espaço. Elas eram mandadas de volta para onde elas tinham vindo. Então, elas batiam e voltavam. E na terceira, como eu acabei de falar aqui na segunda, o núcleo deve ser o positivo, o que provocava a repulsão das partículas alfas, que eram também positivas. Tudo bem? Então, as partículas alfa que passavam próximas ao núcleo, como era positivo e positivo, um repelia o outro. Então, o que acontecia? Ela desviava. Quando passava perto do núcleo, ela sofria um desvio. As partículas que não passavam perto do núcleo, elas iam na direção que elas já estavam vindo. E as partículas que batiam no núcleo, então aqui eu tenho o núcleo na minha ponta do dedo, a partícula está vindo. Quando ela bate no núcleo, ela volta, porque ela não consegue passar, porque ali tem massa. Tudo bem? Agora, existia uma questão que não era respondida pelo modelo atômico de Rutherford, que era o seguinte: se eu tenho um núcleo positivo e eu tenho elétrons negativos na eletrosfera, que é esse aqui, é um modelo planetário, é esse aqui o modelo de Rutherford, como que essas partículas negativas não eram atraídas para o núcleo e não explodia tudo, não acabava com tudo? Então continuaram os estudos e aí chegou Bohr e complementou o modelo de Rutherford, que foi como? Ao invés dessas camadas da eletrosfera estarem dispostas dessa maneira, na verdade, as camadas elas eram dispostas uma ao lado da outra, né, uma sobre a outra. Então, a gente tem o núcleo central aqui embaixo, ó. A gente tem um núcleo central e aí a gente tem primeira camada em volta do núcleo, segunda camada em volta do núcleo e assim por diante. Espera aí que eu fechei o meu negócio aqui, Wait a moment. Voltando, consegui abrir. Então vamos para o modelo Rutherford-Bohr, que é o modelo de Rutherford com as atualizações através de Bohr. Bom, primeira coisa, os elétrons eles descrevem órbitas circulares ao redor do núcleo. Como os elétrons são negativos, um elétron que está na primeira camada, ele vai repelir o elétron que está na segunda camada. Consequentemente, eles não vão se chocar, como era a dúvida do caso só do modelo do Rutherford. Ah, mas como que eles não vão se chocar? Como eles não vão ser atraídos para o núcleo e se chocar? Admite-se a existência de 7 camadas. Essas camadas elas são chamadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q.
mas elas também podem ser chamadas de níveis eletrônicos, e aí a gente não usa as letras, e sim primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou sétimo nível. Quanto mais longe do núcleo, mais energia tem o elétron. Por quê? Vamos pensar assim, ali no núcleo a gente tem carga positiva. Na primeira camadinha, que está bem próxima do núcleo, a gente tem um elétron negativo. Esse núcleo está tendo uma força de atração até aquele elétron. Já na segunda camada, que está um pouquinho mais longe, o que acontece? O núcleo também está exercendo uma força de atração, só que essa força de atração já é um pouco menor. Consequentemente, sobra maior quantidade de energia para esse elétron que está na segunda camada. E um elétron que está na sétima camada? Se a gente for comparar a quantidade de força de atração do núcleo de um elétron que está bem pertinho dele e de um elétron que está bem longe dele, não tem nem comparação. Consequentemente, sobra muito mais energia para o elétron que está lá na última camada. É como a gente pegar dois ímãs. Quanto mais próximo o ímã estiver, maior vai ser a força de atração entre eles. Se eu distanciar, a atração é menor. Então, a energia do ímã acaba sendo maior, está ali para ele, disponível para ele. Quando um elétron absorve energia, ele salta para um orbital mais energético e quando ele retorna, ele libera energia. Essa energia é absorvida, é liberada na forma de onda eletromagnética. A gente nunca consegue ver um elétron, na verdade, circulando ali na camada dele, porque ele absorve e libera energia constantemente. Os elétrons, eles não param. Então, conforme eles absorvem ou liberam energia, eles vão alterando suas camadas. E essa energia, a gente consegue ver, o que é possível de ver, não a olho nu, nem a esses microscópicos que a gente tem, é uma luz que é liberada, que é a luz que aparece quando o elétron muda de camada, tudo bem? Aqui está a representação do modelo. Então, a gente tem aqui o elétron absorvendo energia, ele está saltando para o orbital mais longe do núcleo, mais energético, olha lá. Aí, ele está lá na primeira camada, absorveu energia, e aí, conforme ele vai absorvendo energia, ele vai alterando a camada onde ele se encontra. Tudo bem? Esse é o modelo atual de átomo. Então, a gente saiu lá de Dalton e chegou aqui em... Deixa eu colocar só a webcam. Então, a gente saiu lá de Dalton e chegou aqui em Rutherford Bohr, né, o primeiro modelo atômico até o modelo atômico atual. Esse era o objetivo da nossa aula, compreender a estrutura da matéria a partir desses modelos atômicos. Eu espero que vocês tenham entendido, mas qualquer coisa, se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem me mandar lá no WhatsApp, que eu estou à disposição. Beijinho, saudade, fiquem com Deus.